o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Nosso desejo neste programa de hoje é que Deus revele-nos a sua palavra, que Ele esclareça o nosso entendimento e abençoe os nossos corações. Mais uma vez estamos dando início à nossa programação com a leitura da Bíblia. Tomamos o livro do Êxodo, no seu capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6, quando Deus anuncia a Moisés o que iria acontecer à meia-noite. No versículo de número 4 do livro de Êxodo, capítulo 11, Deus disse a Moisés: à meia-noite eu sairei pelo Egito. Esta expressão nos chama muito a atenção. Meia-noite. Nós sabemos que meia-noite é aonde tudo termina, mas também aonde tudo começa. A meia-noite está terminando um dia, mas também está começando um outro dia. À meia-noite tudo termina, à meia-noite tudo começa. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso aqui dentro da Bíblia Sagrada. O que significava para Israel essa hora meia-noite, nesse dia aqui específico, nessa ocasião aqui, que marcou a história dos filhos de Israel, que por 430 anos viveram escravizados na terra do Egito. E sabemos pela Bíblia que aquilo já era tipo. Israel escravo no Egito mostrava que haveria um dia uma igreja, um homem também nessa terra, um povo, que por muito tempo ficaria escravizados também no mundo do pecado, escravizados debaixo do jugo religioso, porque a religião é um aio, a religião é um jugo pesado também. Escraviza, ela constrói muralhas e elas separam as classes sociais, os doutos dos leigos, ela procura separar aquele que é privilegiado dos desprivilegiados. A religião separa por ideologias, por pontos doutrinários. Ela não constrói ponte, ela não serve para construir ponte. A religião, enquanto mais vai se multiplicando, mais vai se tornando aquela gigantesca coxa de retalho. Tantas cores diferentes, tantos remendos, isto é religião. Por melhor que muitas pareçam, ainda assim não poderão levar em lugar algum. Por isso que eu digo, ser apenas um religioso ainda é ser um israelita escravizado no Egito. Se tem uma coisa que os egípcios tinham, era religião. Mas Israel estava ali escravizados por aquela religião milenar. Mas à meia-noite, diz a Bíblia, Deus começou a preparar o seu povo para a saída. À meia-noite, capítulo 11, capítulo 12 do livro do Êxodo, que é o livro da saída, a saída de Israel do Egito. À meia-noite, Deus
estabeleceu para eles uma Páscoa. Deus começou a lhes preparar, mandando-os matarem um cordeiro que viria a ser o tipo de Cristo, que também morreria na cruz do Calvário. À meia-noite, Deus os mandou comerem aquele cordeiro assado e que não deixasse sobrar absolutamente nada daquele cordeiro. Aquilo também apontava para Jesus. Por isso que Jesus disse em São João 6, versículo 60 em diante, ou 53 em diante, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Cordeiro, sua carne, deveria ser comida. Por isso que Jesus disse que deveríamos comer a sua carne, beber o seu sangue. Jesus disse que ele era o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Quer dizer, à meia-noite, no entardecer, o cordeiro foi imolado. À meia-noite, no entardecer, Israel deveria comer do cordeiro, senão não sairia da escravidão. Você tem que se alimentar do cordeiro. Quer sair da escravidão do pecado? Quer sair da escravidão dos vícios? Quer sair da escravidão do medo? Quer deixar para trás o jugo pesado de Satanás, do mundo, do pecado? Você precisa aceitar aquele cordeiro que na cruz do Calvário morreu. E precisa comer a carne daquele cordeiro, como Israel comeu. Nós também temos que comer. E comer a carne do cordeiro hoje é alimentar de sua palavra. É alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu do céu, do verdadeiro pão que realmente alimenta. O cordeiro é o pão que alimenta. Aquele verbo, aquela palavra que se encarnou e agora está sendo dividida para nós, está chegando no teu lar, aos teus ouvidos, batendo a porta do teu coração. É o cordeiro que você tem que se alimentar dele para poder atravessar o mar vermelho, para poder atravessar o caminho, para poder vencer, para poder transpor os obstáculos, as barreiras, vencer os empecilhos que te mantém escravo no Egito. Mas tem que comer o cordeiro, tem que se alimentar do cordeiro. À meia-noite, ouviu-se um clamor na terra de Israel, dizendo que o anjo da morte iria passar. Meia-noite era preparação para Israel não morrerem com o mundo de então. Meia-noite era para Israel, era um tempo de expectativas, estarem atentos, apercebidos, porque a qualquer momento a trombeta soaria dizendo que era hora de Israel dar um passo adiante. Meia-noite era um momento crucial, um momento de decisão para os filhos de Deus, para os filhos hebreus, mas para os egípcios que não criam em Deus, que não recebiam a Moisés como um libertador, como um profeta, para os egípcios que não adoravam o Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, mas adoravam os seus deuses, os seus faraós, tinham as suas divindades ali sepultadas, mumificadas dentro das pirâmides. Para aquele povo pagão, meia-noite era tempo de trevas, calamidade, pavor, tempo de medo, de tensões, mas para aqueles que serviam a Deus, que obedeceram à voz de Moisés, que mataram seu cordeiro, que alimentaram daquele cordeiro dentro de suas casas, era o momento mais especial, mais desejado, mais aguardado pelo Israel de Deus. Era o momento da saída, era o momento de transpor, era o momento de ver o sobrenatural, Deus abrindo um caminho no meio do mar para que o povo pudesse atravessar a terra. Meia-noite era trevas, sim, trevas no mundo egípcio, mas era luz, luz em Gósen, diz a Bíblia, luz na casa dos filhos de Israel. É bem assim o momento que estamos vivendo. O mundo está em trevas, mas há um povo que está andando em luz. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que no entardecer haveria luz. Houve trevas no Egito, como hoje há trevas no mundo religioso, trevas no mundo político, trevas
em todos os âmbitos e camadas da sociedade que você puder pensar, mas para aqueles que realmente temem a Deus, escutam o Moisés do dia, recebem o profeta enviado da hora, a luz. Por que a luz? Porque eles têm recebido recomendação de alimentar-se do Cordeiro, comer unicamente o pão vivo que desceu do céu e não um credo, um dogma, um preceito humano no lugar do verdadeiro pão vivo, no lugar do verdadeiro cordeiro assado. A única coisa que é garantia para nós é alimentarmos do cordeiro como Israel, em sua saída do Egito, alimentou do cordeiro. Por isso que Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e elas testificam de mim. Isso aconteceu à meia-noite. No ocaso da humanidade, um povo entrou em densas trevas, outro povo saiu em luz. No final dos tempos e das dispensações, uma vez mais a história vai se repetir. O joio, egípcios, mundanos, aqueles que blasfemam e rejeitam a Cristo o Salvador, rejeitam descer as águas em nome de Jesus Cristo, rejeita confessar os seus pecados e obter ali a redenção, perdão dos seus pecados. O joio que rejeita a Cristo ficará em trevas espirituais. E cada dia mais trevas, como diz a Bíblia no livro do Apocalipse. O que é sujo, suja-se ainda mais. O que é limpo, limpa-se ainda mais. Aqueles que têm rejeitado o pão vivo que desceu dos céus, cada dia mais fracos, cada dia mais doentes na fé, cada dia mais em trevas espirituais. Mas aqueles que têm recebido, aqueles que têm aceitado a voz de Deus, estes estão em segurança neste tempo de mortandade, neste tempo de Apocalipse capítulo 6, quando a Bíblia diz que um cavaleiro do cavalo amarelo sai a matar. O cavaleiro do cavalo amarelo recebeu o nome de morte, morte espiritual, morte na fé, morte no primeiro amor, morte na doutrina da igreja, morte na santidade, morte na verdadeira anunciação do Evangelho, no poder da libertação e salvação da alma. Sai um cavaleiro amarelo nesse tempo de morte, um anjo da morte também visitando a terra. Mas aqueles que temem ao Senhor estão alimentando do anjo, o anjo da vida, não o anjo da morte, mas o anjo da vida. Moisés era um anjo para Israel, o anjo da vida, o mensageiro da vida, trazia uma verdadeira mensagem. Seu propósito único era salvar. E por que é que eu estou falando de Moisés e da meia-noite dos dias de Moisés? Porque a Bíblia também prometeu a nós, ouvintes, que haveria uma meia-noite aqui na dispensação dos tempos. Haveria uma meia-noite aqui nos últimos dias. Haveria uma meia-noite depois que passasse as 7 eras, 7 etapas da graça para o povo gentílico. Apocalipse 2 e 3. A Bíblia relata sobre aquelas 7 igrejas da Ásia, tipificando as 7 eras, 7 estágios, 7 etapas da graça. A Bíblia nos fala da era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Cada era dessa tendo um mensageiro, um reformador para o seu dia. Paulo foi um mensageiro, Irineu, Columba, Martim, Lutero, Wesley. E agora, por último, Deus envia William Branham a essa última era da igreja, a era de Laodiceia. Deus prometeu que viria uma meia-noite, o entardecer. Meia-noite hoje, entardecer hoje, é o final das eras. A era efesiana ficou para trás. A de Esmirna ficou para trás. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ficaram para trás. Agora estamos na última carta à igreja, a última era da igreja, Apocalipse 3, versículo 15 ao 22. A era da igreja de Laodiceia. Essa carta cabe, combina perfeitamente com o dia e a hora que nós estamos vivendo. É chegado a meia-noite, é chegado esse tempo de tensão, esse tempo
aonde há grandes espantos. Israel estava ali, deitados dentro de casa, esperando em Deus, porque já havia comido seu cordeiro. Mas no Egito havia espanto. O mundo está sobre espantos. O mundo teme aos fenômenos da natureza. O mundo teme a explosão de mais uma guerra, grande guerra, terceira grande guerra mundial. O mundo teme as pragas, a peste, a fome, as coisas que Jesus predisse em São Mateus, capítulo de número 24. O mundo está atônico. Apocalipse, capítulo de número 3, é a era de Laodiceia. Um mundo completamente perdido. Apocalipse 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és quente e nem frio. Tomaras foras frio ou quente. Assim, porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, verso 16. Isto é meia-noite. Era de um povo sendo vomitado. Era de um povo sendo rejeitado. Era de um povo vivendo em densas trevas. Meia-noite é hora de trevas. Israel estava ali, na sua casa havia luz, porque receberam e obedeceram a mensagem de um mensageiro. Mas no Egito havia trevas, porque era um povo morno, porque era um povo que causava náusea em Deus, porque era um povo, uma religião, uma geração que escravizava a semente eleita, os filhos de Deus. Esta é mais uma vez meia-noite. Era de mornidão, era de uma geração que está sendo vomitada da boca de Deus e que se jactancia em os seus bens. Apocalipse 3,17 é era que diz: rico sou, como o Egito era rico, rico em pirâmides, rico em ouro, rico em seus exércitos, rico em suas ciências. Ninguém tinha maior tecnologia do que o Egito. E pensavam que estavam bem por conta do material. Não é essa era também? Pensa que está bem? Apocalipse 3,17. Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E a Bíblia diz assim, ouvinte: mas não sabes tu que é miserável, pobre, cego e nu. Pensavam estar guardados, protegidos, mas estavam cegados. Não enxergava que a ruína estava vindo. Não percebia que o anjo da morte iria passar e ferir todos os primogênitos da tenda, da casa de cada um daqueles egípcios e mesmo da casa dos israelitas, que não passasse sangue nos umbrais das portas, que não fosse identificados com o cordeiro sacrificado. Quem não tinha identificação com o cordeiro sacrificado, estes sofreriam o mal daquele anjo da morte. Todos quanto não são identificados ou não têm identificação com o cordeiro que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, estes também sofrerão as pragas que hão de visitar essa terra. É o que a Bíblia diz, que um dia destes a taça da ira de Deus irá transbordar e irá ser derramada pelo sétimo anjo sobre toda essa terra. Assim que o arrebatamento da igreja acontecer, este mundo verá o que significa a taça da ira de Deus. Este mundo experimentará, mas em uma porção muito mais avassaladora do que experimentou os egípcios nos dias de Moisés. Os egípcios experimentaram 10 pragas: rãs, água em sangue, pragas por todos os lados, feridas, chuvas de pedras e tantas outras coisas, porque não criam em Deus, porque rejeitaram a Deus, porque serviam outros deuses e não o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus da coluna de fogo, o Deus que enviava os seus profetas e ainda envia os seus profetas, como nos tem enviado um verdadeiro profeta no entardecer mais uma vez. Eles provaram das pragas que caíram em suas terras, porque rejeitaram a misericórdia de Deus. Assim este mundo provará, mas em uma escala muito maior, dos juízos que cairão sobre essa terra. E por que cairão? Porque têm rejeitado a cruz de Cristo, têm rejeitado servi-lo verdadeiramente, têm rejeitado acreditar em sua segunda vinda, têm rejeitado o seu nome, santo nome,
do Senhor Jesus Cristo para lavar, para perdoar pecados, como o único nome salvífico que foi dado para os homens encontrarem esconderijo, proteção, redenção, encontrarem escape por meio deste nome. O rejeitar essa mensagem, este nome, este evangelho, esta boa nova, resultará naquelas terríveis pragas que visitaram o Egito, mas em escala muito maiores. Rejeitará naquele meia-noite, onde um anjo passou ferindo todos quanto estavam sobre a terra, que não eram identificados com o sacrifício, com o cordeiro, com o sangue dos umbrais de suas portas. A morte feriu, a praga tocou em todos quanto não aceitaram a mensagem de Deus naqueles dias. E a Bíblia diz no livro de São Mateus, capítulo 25, versículo de número 6, que à meia-noite ouviu-se uma voz: eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. É mais uma vez meia-noite, é mais uma vez a hora quando Moisés de Deus se encontra na terra, quando uma mensagem se encontra na terra, chamando um povo, não para matar um cordeirinho hoje, não para passar sangue nos umbrais das janelas, não para poder cozer ervas amargosas e comerem. Aquilo era apenas uma figura, um tipo. Mas hoje há na terra uma mensagem, a mensagem da meia-noite, o clamor da meia-noite, chamando um povo, chamando os israelitas espirituais, chamando a nação santa, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, que aceitaram o Cordeiro, que já foi sacrificado, que já derramou o seu sangue há 2000 anos atrás, numa velha e rude cruz. Há uma mensagem na terra que está chamando, há uma mensagem que está clamando contra o pecado, clamando contra o Egito e advertindo o povo que é hora de se identificar com o sacrifício, de receber o Espírito Santo no coração, de se arrepender dos seus pecados e ser lavado, sendo batizado nas águas em nome de Jesus Cristo. Não tem como se identificar com o sacrifício de Cristo sem arrependimento e sem batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Com quem tu queres ser identificado? Com Cristo ou com o velho faraó? Com Moisés ou com o velho faraó? Com os israelitas de Deus ou com o velho Egito? Com quem queres tu ser identificado? Com Cristo pelo arrependimento e lavando os seus pecados, sendo batizado em nome de Jesus Cristo? Ou com a religião pelo recitar de um credo, pelo seguir e guardar apenas os preceitos de uma denominação? Com quem queres tu ser identificado nesta hora? É meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem o noivo. Chegou a hora, chegou o fim de um dia e o começo de um novo ciclo, marcado pela vinda de um profeta nessa terra. Chegou meia-noite lá em Israel, quando estava presos no Egito. Chegou o fim do velho ciclo e o início de uma nova fase, marcado pela presença de um profeta na terra. Ei, meu amado ouvinte, Cristo está voltando. Meia-noite é chegada. Trevas estão em todos os lugares. A vida anda mal, a moral anda mal, a religião anda mal, a política anda mal. Tudo está de ponta cabeça. O mundo está vivendo em densas trevas espirituais. É meia-noite, mas lembre-se disto: à meia-noite finda-se um ciclo e começa-se uma nova fase com a vinda de um profeta na terra. Deus tem enviado um profeta para marcar um novo dia para os filhos de Deus. Malaquias 4, versículo 5: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus tem enviado Malaquias 4, versículo 5, antes das pragas caírem, antes do grande e terrível dia acontecer. Deus tem enviado um ministério de restauração. Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará o Israel de Deus, a igreja de Deus, restaurará todas as coisas.
Deus tem nos enviado o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. 7º anjo, a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia. Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. O Elias desta hora, que é o mesmo 7º anjo de Apocalipse 17, está tocando a sua trombeta, assim como Moisés tocou a sua lá no Egito, para libertar Israel, para Israel comer o cordeiro, aplicar o sangue nos umbrais das portas. Deus enviou o nosso Moisés, o nosso Elias, o 7º anjo, um mensageiro nesse entardecer, que também tocou a sua trombeta e está nos chamando para arrepender dos nossos pecados, sermos batizados em nome de Jesus Cristo, santificarmos nossa vida no corpo, na alma e no espírito, e recebermos o batismo do Espírito Santo em nossa alma, que é o que nos identificará com o sacrifício, com a cruz, com Cristo, o Cordeiro imolado por Deus naquela cruz. Agora mesmo a trombeta está soando, chamando um povo a sair do sistema mundano, a sair do sistema religioso que está falido, corrompido, pervertido, que perdeu a sua eficácia, o seu poder. Leia a Bíblia, Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi uma outra voz que do céu dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus se lembrou do pecado do Egito, e a morte veio sobre o Egito quando Israel estava saindo do Egito. Deus se lembrou do pecado de Sodoma, e a morte, fogo e enxofre veio sobre Sodoma enquanto Ló estava saindo de Sodoma. Deus se lembrou do pecado da nação de Noé, e a morte veio sobre aquela terra enquanto Noé estava flutuando sobre o julgamento. Deus tem se lembrado do pecado de Laodiceia, do pecado dessa era a qual nós estamos vivendo. Deus está lembrando do pecado, da rejeição, está lembrando do quanto o homem tem pisado, rejeitado a sua palavra, da iniquidade dessa geração, e enquanto a morte está espalhando por todo o globo terrestre, espiritualmente, moralmente e fisicamente também, e pior de tudo, a morte da alma, a morte espiritual, enquanto a morte espalhando-se em grande velocidade por todo o globo terrestre, há um povo que está saindo do Egito, há um povo que está saindo de Sodoma, há um povo que está saindo salvos das águas do dilúvio, há um povo que está saindo deste mundo, que está vivendo em trevas, pelo ouvir, receber e obedecer o toque da trombeta, da mensagem do 7º anjo, que é a voz de Deus falando em nossos corações. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça essa voz, que agora mesmo está clamando para te ressuscitar, curar, te salvar, para te revelar a palavra do Senhor. Recebê-la é salvação, rejeitá-la é sofrer as consequências do pecado, como Faraó e todo o Egito sofreu, morrendo afogado nas águas do dilúvio. Não rejeite a Cristo, receba a Ele, sua mensagem, sua voz, e venha peregrinar até o teu arrebatamento, até a tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.